Desejo a paz e a graça de Cristo Jesus, o mesmo ontem, hoje, amanhã e sempre. Há pessoas que sempre são o centro de conflitos, tormentos e lutas. Em qualquer lugar que esses sujeitos apareçam, eles serão vistos implicando em disputas ou sendo a causa de lutas com outros. São briguentos. Há pessoas desse tipo quase em toda a sociedade e em toda a igreja. E pode afirmar-se, sem vacilar, que serve ao inimigo, o diabo. O jogo está aí infiltrado para desviar o foco do verdadeiro cristão. Esse canal de evangelismo hoje, eu venho mais uma vez compartilhar as boas novas. Desejo a todos que seja restaurado pelo Evangelho de Cristo. Quero me livrar dos meus pecados e me aproximar mais e mais de Deus. Desejo isso para você também. Eu estou compartilhando aqui as boas novas. No estudo de hoje, eu quero de fato falar de um Deus que transforma o nosso caráter e possamos viver mais um dia parecido com Cristo Jesus. Então, o texto de hoje está aqui no Salmo 51, versículo 10. Assim está escrito: crie em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim o meu espírito inabalável. Só Deus pode transformar o nosso caráter. O nosso Deus, Ele tem prazer em transformar vidas, mudar o meu e o seu comportamento, atitude e nos restaurar do nosso egoísmo. As Escrituras, ela nos ensina que o eterno Deus sempre trabalhou na transformação da vida do homem. Temos exemplo como o apóstolo Paulo, que quando era Saulo perseguiu os cristãos e contornou Paulo, foi um dos grandes evangelistas. Temos um Deus grandioso que pode transformar o seu caráter, transformando o interior da sua alma. Pois não adianta a pessoa mudar o exterior sem uma transformação interior. Deus olha para o coração e não para a aparência, como o homem faz. Apesar de vivermos em um mundo ao qual ninguém acredita que as pessoas podem mudar, nós, os cristãos, conhecemos um Deus que pode mudar e transformar. O nosso caráter precisa ser moldado. Essa é a linha mestre do tratamento de Deus com o homem. Jesus mesmo disse em João 15,5 que sem Ele nada podemos fazer. O Salmo 121, versículo 1, assim está escrito: o meu socorro ele vem do Senhor, que fez o céu e a terra. A nossa confiança e a nossa disposição deve estar ligada à confiança no Senhor. Sabemos que a mudança não acontece da noite para o dia, salvo algumas exceções. Esse processo é uma santificação que conquistamos dia após dia. Então, através do esforço, da abundância dos maus hábitos e livrando-se das influências pecaminosas, conseguiremos ser pessoas melhores. Os hábitos que devemos ter é a oração, adoração a Deus, leitura bíblica e bons amigos. Podemos pontuar que seremos transformados através de um amigo discipulador. Irmãos, não conseguiremos mudar nosso caráter sozinho. Todos nós precisamos de ajuda e o discipulado nos ajudará na confissão e em observar exemplo do discipulador. O discipulador é a estratégia que Jesus deixou para cumprir a ordem de fazer discípulo em relação ao comportamento pessoal, onde um discípulo mais maduro ajuda outro discípulo de Jesus Cristo a ser semelhante a Ele e assim reproduzirão o que Deus fez. O apóstolo Paulo ele ensina que não devemos nos enganar, que as más companhias elas estragam os bons costumes. Por isso é importante vivermos como pessoas que vivem em Cristo. As pessoas do mundo estão focadas nas coisas do mundo. Podemos aqui também mostrar que a segunda mudança do caráter deve ser as observações das boas ações. Mudamos o nosso caráter quando mudamos a nossa atitude. O Evangelho traz mudança de vida.
de mente, de comportamento, da maneira de pensar, de agir, de viver. Isso é transformação. Uma pessoa verdadeiramente convertida é uma pessoa que muda o rumo. Romanos 12, versículo 12, assim está escrito: não se amolde aos padrões desse mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que seja capaz de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O homem de Deus, ele vai na contramão das coisas do mundo. Podemos também pontuar que devemos nos confrontar biblicamente todos os dias. Temos um amigo na fé ao nosso lado, um discipulador, ele vai nos ajudar a ver os nossos erros e nos confrontar biblicamente. O texto de Gálatas, capítulo 6, versículo 1, assim está escrito: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrija-o com o espírito de brandura e guarde-te para que não seja também tentado. Então, em alguns casos, o pecado pega o homem no momento de fraqueza e o entrelaça. Nessas situações, outros irmãos devem conversar com aquele que tropeçou e ajudá-lo a se erguer novamente. Lembre-se, o verdadeiro amigo é aquele que anda junto e nos aconselha para o bem. O quarto ponto aqui é através da ação poderosa de Deus que somos transformados. O pecado, irmãos, ele desconfigurou a nossa imagem e semelhança do Criador. Por isso que o propósito original de Deus foi desviado. Só Deus tem em sua infinita bondade poder para resgatar o homem. Em Jeremias 18, 1 ao 6 e 11, Deus mostrou essa transformação do caráter, mostrando a Jeremias o trabalho do olheiro. Assim como o olheiro tem o poder de dar forma à argila, Deus tem o poder de moldar e direcionar as nossas vidas de acordo com o seu plano e propósito. Irmãos, existem alguns maus hábitos que têm que ser deformados, o nosso caráter, e somente o Senhor pode nos restaurar. Devemos ser humildes, confessar ao Senhor nossos erros, clamar por sua misericórdia e amor. Podemos aqui concluir: Deus, ao longo da história, mudou vários líderes, sem nunca desistir de nenhum deles. Ele discipulou, orientou, mostrou a direção certa. Assim como Moisés, Davi, Pedro e Jacó fez comigo e com você e com seus discípulos. Um homem de caráter, formado e bem visto e valorizado no mundo secular, descartando os homens de maus caráter. O nosso modelo supremo de transformação de caráter é no Senhor Jesus Cristo. Tem um modelo esse é o modelo fundamental da formação do caráter, e Jesus nos ensina a aplicar, viver e frutificar em tudo que vimos nesse estudo de hoje. Que nós possamos afirmar, assim como o apóstolo Paulo, que somos imitadores de Jesus Cristo. Viver de um caráter aprovado é andar na direção que Deus nos manda, e isso é viver a missão de Deus como Ele mandou. Eu desejo a paz e a graça de Cristo Jesus.